Olá, manoides, espero que estejam todos muito bem. Caso ainda não me conheça, eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica. E se você ainda não é um humanoide, ou seja, ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Hoje tenho a felicidade de trazer para vocês uma conversa com a coordenadora da Mostra Nacional de Robótica. Vamos lá. Quero dar as boas-vindas à professora doutora Esther Colombini. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Jason. Obrigada por me receber hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre robótica. Vamos lá, vamos falar sobre robótica e sobre a MNR, que é a Mostra Nacional de Robótica, né? O nome já é bem autoexplicativo, mas, professora, por favor, explica um pouquinho para a gente o que é a MNR. A MNR é a irmã mais nova, a gente fala, da Olimpíada Brasileira de Robótica, porque ela nasceu um pouco depois da UBR, mas a MNR é uma mostra científica onde alunos do ensino fundamental até a pós-graduação podem se inscrever para apresentar trabalhos que estejam relacionados à área de robótica que eles estão desenvolvendo na sua escola, na sua comunidade, com um determinado grupo, sobre a tutela de algum professor. Então, a ideia é realmente juntar pessoas pensando em soluções, tanto para a sociedade, de forma que a gente use a robótica para o bem comum, como soluções até para a própria robótica. Como é que eu posso, sei lá, desenvolver um sensor novo, ou estou pensando numa nova linguagem de programação para robôs, coisas desse tipo. Então, qualquer tipo de trabalho associado à robótica que esteja sendo desenvolvido por grupos do Brasil inteiro. Então é bem amplo, né? Na robótica no geral, não é isso? Isso, a gente Então vai. recebe trabalhos de todas as áreas relacionadas à robótica. Ótimo. Então não é apenas a robótica educacional, não é relacionado apenas ao OBR. Inclusive, existe uma ligação entre a MNR e a OBR? Sim, como eu te falei, as pessoas que acabaram criando a MNR, elas vêm do grupo que fundou a OBR, e a ideia é que, como a OBR é uma competição científica, então os grupos têm um desafio e eles vão lá para tentar resolver esse desafio, né, na modalidade prática, e as provas teóricas, né, que a gente tem uma prova no formato das Olimpíadas Científicas mais tradicionais. Faltava um espaço para a gente sentia que faltava um espaço para que as pessoas que não tivessem necessariamente participando de competições ou que não quisessem construir um desafio para aquele propósito específico, mas que gostariam de mostrar desenvolvimento de robôs de forma geral, como é que eu posso usar robótica, por exemplo, na minha escola para ensinar biologia? Ou como é que eu posso fazer um robô para levar para o hospital para animar as crianças que estão sofrendo de alguma doença? Então, a gente entendeu que havia esse espaço e foi exatamente quando lançaram a primeira edital das mostras científicas, a gente se inscreveu e aí nasceu a MNR, que esse ano está completando, inclusive, 10 anos. Ah, legal. 10 anos de MNR, então vou até anotar aqui para não esquecer que minha memória é fraca, muito fraca. O pessoal que acompanha o canal já sabe, né? Você falou que temos a participação desde algumas crianças, não é isso? Até pessoas que já estejam aí na graduação. Então, mais ou menos qual a faixa etária ou como podemos dividir isso assim? São todos juntos? Não, a gente separa os trabalhos, no geral, por trabalhos que são trabalhos do ensino fundamental, médio e técnico e superior. Então, só que esses trabalhos, necessariamente, é diferente da UBR, em que tem uma equipe competindo diretamente com outra. É óbvio que quando a gente avalia os trabalhos, a gente avalia, inclusive, com relação à faixa etária com qual ele foi, para a qual ele foi construído, mas os alunos, a nossa faixa etária desde do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano da pós-graduação ou dentro da pesquisa universitária, você pode participar. Então, a gente é bem eclético em termos de faixa etária. A gente tem de tudo lá. Tem aquela criancinha pequenininha que está com 8 anos e brincou, fez a primeira experiência com o robô e tal, e está levando o trabalho junto com o seu grupo, quanto o pessoal que já está desenvolvendo um trabalho mais avançado de pós-graduação, por exemplo, na universidade. Ah, que legal. E aí daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas aí a gente tem a participação dessas pessoas em equipes?
O trabalho ele pode ser desde individual até por equipes, então a gente não tem restrições. Se você trabalha sozinho, por exemplo, na sua escola ou na sua universidade e quer se inscrever, você precisa ter um tutor, uma pessoa responsável, mas a gente também está abrindo a possibilidade agora de que as pessoas se inscrevam de forma isolada, mas é prerrogativa, inclusive, depois eu vou falar das premiações, algumas delas, né? Mas que a gente tem esses alunos regularmente matriculados em instituições de ensino. Então, tem um tutor normalmente associado, mas não precisa ser em grupo. Eu posso ter um aluno só participando, e a gente tem vários casos de aluno sozinho participando da mostra. Então, o requisito só é que você tenha um tutor associado a você. Legal. Esse tutor, ele precisa ser o professor de alguma instituição? Se o aluno estiver regularmente matriculado numa instituição de ensino, ele pode ter um tutor externo, inclusive, e isso é relativamente recente, mas a gente consegue aceitar um tutor que seja externo. Meio que comparando um pouco com a OBR, porque o canal aqui a gente fala bastante sobre a OBR também. No caso, a gente tem a equipe de garagem, né, que é a possibilidade de não ser o professor de uma instituição, de Uhum, ter equipes formadas por pessoas de várias instituições também, várias escolas, inclusive. E uhum. aí, isso acontece também, de certa forma, na MNR? Sim. Nesse... A gente tem muitos projetos que são de alunos de instituições diferentes e a ideia é exatamente a mesma, é ter essa equipe de garagem. Porque nem sempre, às vezes, você se juntou com um grupo de amigos, vocês estão em escolas diferentes, mas vocês construíram uma solução ou estão estudando como construir uma solução que envolve robótica e que faz todo sentido para a MNR. Tem um número máximo de equipe, assim, de pessoas participantes da equipe? Não, vai depender da dificuldade do trabalho. Eu acho que o número máximo é o dia que alguém estourar o sistema, mas por Ah, enquanto a gente já teve grupos de 15, 20 alunos que levaram, sei lá, dinossauro de tamanho, sei lá, de 4 metros para a exibição. Então, um dinossauro robô. Então, as equipes, dependendo da magnitude do trabalho, podem ser bem grandes. então 15 pessoas para fazer um seguidor de linha tem que ser o seguidor de linha, né? Então... Ok, então. Há uma perguntinha a mais sobre essa questão de equipes, de tutores. Aqueles que estão na graduação também precisam ter um tutor ou não? Não, os alunos que já estão na universidade, eles podem se inscrever, inclusive eles podem ser os responsáveis pelas equipes. No caso, isso é diferenciado apenas por aqueles que são de maior de idade, ou realmente é Pelo graduação ou não? pelo curso universitário. Então, estando Isso. matriculado no curso universitário, então você não tem mais o requisito, você pode ser o responsável pela equipe. Ah, ótimo então. A gente falou sobre o sistema, né? Inclusive, as inscrições são pelo Sistema Olimpo, é isso? Sim, exatamente para a gente manter todo esse grupo agregado, as nossas comunicações, o seu cadastro, se você já tem feito, se você já tem tudo no Sistema Olimpo, você só tem que participar da MNR lá. Então, do mesmo jeito que você escolhe participar da UBR, você vai escolher participar da MNR e aí cadastrar o seu trabalho, submeter o seu trabalho para a gente. Inclusive, os trabalhos que são feitos na OBR, já que temos agora algumas modalidades, temos aí na prática virtual, né, temos a apresentação também de algumas coisas, servem também para MNR? A gente tem como eu falei, a MNR ela recebe um espectro bem grande de trabalhos, né, bem amplo. Então a gente tem desde trabalho, por exemplo, do pessoal até que participa das competições de dança com robôs na RoboCup Júnior, e eles querem mostrar como é o desenvolvimento técnico, científico do trabalho que foi realizado para poder chegar àquela equipe, por exemplo, como trabalhos muito especializados para a construção de um robô que não tem nada a ver com competição. Então, tem muitos casos de trabalhos da OBR, inclusive. O pessoal, por exemplo, começou a ter uma experiência nova agora com um kit educacional novo, ou decidiu construir um robô do zero usando Arduino, ou fazendo a sua própria estrutura, usando microcontroladores diferentes. Eles querem mostrar como é que está esse desenvolvimento, eles podem apresentar na mostra. Eles podem, inclusive, participar dos dois eventos e a gente tem muito aluno que participa dos dois eventos. Vai competir lá na OBR e aproveita também e escreve trabalhos dentro da Mostra Nacional.
Perfeito. Inclusive, as duas acontecem no mesmo evento, não é? Ou- Isso. Durante o ano, elas acontecem em paralelo, então elas têm as suas etapas. Algumas regionais da OBR e algumas estaduais da OBR têm regionais e estaduais da MNR também. Então, inclusive, quem quiser organizar uma regional da MNR, a gente recebe essas inscrições pelo site. Então, por exemplo, já teve no Rio Grande do Norte regional da MNR, a gente já teve em Minas Gerais, a gente tem várias regionais da MNR acontecendo e, no geral, elas tendem a acontecer junto com alguma regional da OBR. Mas na final nacional, então todo mundo que é classificado para a final nacional da OBR, ele acaba se encontrando com o público que foi para a mostra nacional, para a versão presencial, que a gente chama, né? Para a etapa presencial da mostra, porque a gente tem uma etapa virtual que acontece durante o ano. Se você não puder ir para a mostra, e mesmo antes da pandemia, se você não pode ir para a mostra nacional presencial, você pode submeter o seu trabalho só no formato virtual e ele vai ficar disponível no nosso portal para que as pessoas vejam qual que é o que você está desenvolvendo. Mas aqueles que forem para a mostra presencial vão se encontrar com o público da OBR, porque a gente faz tudo junto, faz a OBR, a MNR e a irmãzona delas, que é a CBR, né, que é a Competição Brasileira de Robótica. Legal, inclusive, já que falamos isso, quero receber alguém também da CBR em breve. Legal. Vamos lá, então. Sobre a participação, acho que a gente já falou um bocado, talvez a gente volte a falar alguma coisa mais para frente, caso seja necessário. E aí, a gente estava falando agora, né, que tem uma pequena parte virtual mesmo antes da pandemia. E agora, com a pandemia, o que é que muda? O que é que vai acontecer? A gente acabou tendo que migrar, foi uma opção da MNR, porque assim, a MNR ela tem, o ano passado, quando aconteceu a versão tanto virtual quanto a presencial, a gente selecionou um conjunto de trabalhos que recebe o apoio da MNR com bolsas de iniciação científica, são os trabalhos premiados, para continuar essa pesquisa no ano seguinte. Então, a gente tem um conjunto de bolsistas que estão desde o começo do ano mesmo antes da pandemia, trabalhando agora de casa, né, com seus tutores para poder se preparar para essa mostra. Como a gente não tem condições sanitárias para fazer uma mostra segura, a gente decidiu passar para a mostra virtual. Então, na mesma semana que ocorrem as finais da UBR, que vai acontecer esse evento como um todo, a gente vai ter edição virtual da mostra. E essa edição é uma edição em que a gente vai contar com a apresentação dos trabalhos por esses alunos, alguns palestrantes convidados, e a gente vai ter também algumas atividades que estão programadas para acontecer até mesmo antes do evento. Então, como a gente está comemorando 10 anos, a gente vai ter algumas atividades com uma roda de conversa, por exemplo, entre mulheres na robótica, ou como é que eu posso trabalhar robótica educacional dentro da minha escola. Então, a gente tem várias atividades que vão acontecer até a semana onde a gente vai ver as apresentações dos trabalhos. E aí, cada um que tem, tanto que se inscreveu esse ano, mas os nossos bolsistas que estão trabalhando desde o começo do ano, mais os trabalhos que se inscreveram, ou vão se inscrever até sexta-feira, que eu espero que um monte de gente ainda venha se juntar a gente, eles vão ter a oportunidade de apresentar o que eles estão desenvolvendo, e aí agora não só para quem estiver na cidade onde o evento acontece, mas para o Brasil inteiro, né? Porque a gente vai estar online transmitindo pelo YouTube. Que ótimo, então. Eu ia te perguntar justamente isso. As pessoas que não participam como... Peraí, na OBR é competidor. Quem participa da mostra é o quê? Agora, Expositor. expositor, claro. As pessoas que não são expositores, no caso, vão poder Uhum. acompanhar através do YouTube, é isso? Isso, vão poder acompanhar através do YouTube e vão poder, inclusive, fazer perguntas para as pessoas que vão estar apresentando e tirar suas dúvidas, e depois vão poder acompanhar todos os trabalhos que, como os dos anos anteriores, ficam todos gravados e disponíveis no nosso site. Então, no nosso portal, você pode entrar lá e ver os trabalhos que foram apresentados nas últimas 7, 8 MNRs que a gente tem aí executado. Inclusive, os sites devem estar passando aqui na tela, em algum canto, e também na descrição se Jason esqueceu de colocar lá. E se esqueceu, por favor, cobra, que a gente vai lá e coloca, tá? A memória, já falei, não é legal.
a gente falou agora do incentivo às meninas, né? Eu até queria dar uma olhada aqui, pedir licença por um instantinho, Uhum. para ter em tempo real o número de meninas assistindo, acompanhando aqui o canal JLab Robótica. Deixa eu ver se eu consigo isso, porque enquanto eu estava conversando com a professora Sara sobre a OBR, sobre o SButtix, eu consegui depois mostrar na edição, na verdade, o número de meninas que acompanham o canal. Não Legal. sei se eu vou conseguir aqui agora, então deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor. Só um instantinho, professora. Tranquilo. Para uma informação preciosa dessa. Ok, tenho aqui nos últimos 28 dias. Professora, eu acho que o número de mulheres baixou. Eu tenho aqui público masculino 84,9% e feminino 15,1%. Vou printar para mostrar aqui na tela, já deve estar aparecendo aí para o pessoal que está acompanhando. Uhum. E vou tentar resgatar o número anterior. Então, é uma coisa que a gente sempre tem tentado, digo sempre, porque já faz algum bom tempo que a gente tenta trazer mais meninas, mais mulheres para a robótica, até mesmo enquanto eu dava aulas em escolas também. Existia uma certa dificuldade de trazer as meninas porque a maioria do conteúdo que a gente fazia eram carrinhos, seguidores de linha, né, algumas vezes. E aí algumas meninas olhavam e diziam, mas um carrinho, eu não vou brincar de carrinho. E tinha essa dificuldade, infelizmente. Acontece isso, né, professora? Acontece. Acho que a gente falha muito no geral, não como professor, como educador só, mas como sociedade, de mostrar para as crianças que brinquedo é brinquedo, que brinquedo, e principalmente brinquedo criativo, né, que é esse lúdico que você tem a chance de construir e que você aprende interagindo com ele é para todo mundo, não faz diferença. Eu brincava de tudo que era brinquedo quando era criança, e isso faz muita diferença na forma como a gente acaba pensando no mundo. Então, acho que a gente tem obrigação, eu sei que os números não são aqueles, estão muito aquém daqueles que a gente gostaria, mas a gente está, assim, brigando e lutando no dia a dia, mostrando que robótica também é lugar de meninas. Se você olhar, eu coordenei a OBR 2015 e 2016, depois teve o professor Rafael, mas na sequência foi a professora Tatiana. Então a gente tinha, na época, a Tatiana foi coordenadora da teórica, na época que eu era coordenadora geral, e a gente depois foi constituindo um grupo sem querer, mas exatamente por causa dessa presença feminina que está aumentando, que faz com que hoje em dia a OBR na sua instância superior seja praticamente formada por mulheres. Então, hoje em dia a gente tem a Cíntia coordenando, a Sara como vice, a Dani como coordenadora da prática, então o coordenador da teórica agora é homem, mas João a Paulo, gente né? isso, mas a gente mostra, isso serve também para mostrar, não é de propósito, mas serve para mostrar que as mulheres estão trabalhando na área, é lugar para elas, tem espaço e que, assim, você não coordena uma Olimpíada de Robótica, por exemplo, uma amostra e etc., se não tiver espaço para mulher nesses eventos. Então, acho que a gente precisa falar cada vez mais para ver que a gente consegue melhorar os seus números em termos de participação feminina. Na mostra, na Olimpíada, a gente, no geral, tem uma participação que é 45-55. Então, 45% do nosso público, no geral, é feminino e 55% é masculino. Isso não é igualitário entre os níveis e nem é igualitário, não é a mesma distribuição entre os níveis nem entre as modalidades. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma participação forte feminina ainda. Não é a que a gente gostaria, mas a gente tá brigando para subir essa participação. Tenta fazer crescer esse número, né? Sim, com certeza. Inclusive, a Todo gente falou dia. aqui do professor Rafael Aroco. Um grande abraço. Faz tempo que eu não vejo. Um abraço para a Aroca também, pessoa mais fofa. Um abraço para os outros também. O professor Aroca eu conheci aqui na UFRN, tive esse prazer de conhecer e de dar uma olhada em alguns trabalhos também, participar de alguma coisa assim com ele. Então, eu tenho um certo carinho também por ele. Continuando então. Não, quero continuar ainda nessa parte das meninas. Inclusive, eu vou ver se eu coloco na tela também uma casinha que eu fiz. Por quê? Eu já brinquei muito de casinha. Até porque eu tenho uma irmã mais nova também. A gente construía casinhas de
de papelão, esquecendo o nome papelão e bem aqui na minha frente, olha só. Tem até, isso aqui vai para o canal também. Aham. E isso aqui vai ser objeto aqui para a gente trabalhar com automação residencial. Vamos colocar carrinho para andar. Então, tanto faz, carrinho, casinha, menino, menina. A gente vai colocar tudo na robótica e todo mundo vai Uhum. aprender junto. É isso aí. E lembrando que o que a gente estuda na robótica serve para tudo, né? Você pode fazer robô para servir de prótese, por exemplo, para uma pessoa que perdeu um membro. Você pode ajudar idoso no final lá, quando você estiver trabalhando mais avançado, fazer um exoesqueleto, pode fazer uma bengala robótica. Então, assim, tem várias aplicações. A robótica vai muito além. Aquilo que a gente estuda na competição, ou que a gente mostra ali, é um pedacinho de como a gente constrói conhecimento para fazer algo muito maior. Então, aquilo é um exemplo só de uso, né? Mas a mesma teoria que você usa ali, o mesmo código que você aprende por ali, ele serve para outras aplicações. Então, acho que é importante mostrar isso. E a tarefa mesmo, a tarefa da UBR é uma tarefa super nobre, né? Uma tarefa de resgate. Ajudar, por mais que seja uma situação hipotética, simulada e tal, mas é uma causa nobre, que eu tenho certeza que, independente de gênero, a gente quer ajudar a resolver, né? Então, Ótimo, perfeito. Inclusive, queria continuar falando um pouco sobre alguns projetos para ver se a gente consegue aqui recordar de alguns que seria interessante falar sobre eles também, até para dar uma luz ao pessoal que esteja em dúvida aí como participar. A gente falou aqui que é bem amplo, né? uhum, Tem várias coisas para se fazer, mas às vezes mesmo assim a pessoa ainda fica em dúvida, o que é que poderia ser feito. Então, falamos aqui de uma possível bengala, né, para idosos, até mesmo alguma coisa de automação residencial. sim. Professora, precisa ser alguma coisa inovadora, alguma coisa muito diferente, alguma coisa inovadora mesmo? Não, a ideia é óbvio que a gente tem espaço para todo tipo de trabalho, desde aquele que é extremamente inovador para aquele que para aquele grupo é inovador, porque eu estou lá na minha escola, a gente nunca trabalhou com robótica antes e agora a gente decidiu pensar em como é que a gente pode usar a robótica de alguma forma para auxiliar a comunidade mais próxima. A gente tem vários exemplos de alunos de escolas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que trabalham muito fortemente junto com a comunidade para ver problemas típicos da comunidade e tentar resolver com robótica. Então, uma cisterna inteligente, um sistema de reciclagem, assim, não necessariamente, e esses são sistemas avançados, mas não precisa ser necessariamente algo inovador, mas precisa ser algo que faz sentido dentro da comunidade onde aquilo foi construído. Seja porque minha escola começou uma nova prática pedagógica agora que está usando robótica, seja porque a gente está mostrando, começando a construir agora um aparato na nossa escola para desenvolver projetos. Então, a gente tem espaço para todos os tipos de trabalho. Inclusive porque a MNR, ela tem, por exemplo, a gente tem prêmio de melhor vídeo. Então, para quem submeteu o seu trabalho, você não precisa fazer um artigo científico só, você pode submeter um vídeo muito legal e a gente vai adorar ver o vídeo. Às vezes, as professoras fazem práticas com os alunos mais novos que são desenhos, por exemplo, do tentar entender como é que essas crianças vislumbram o que é um robô, qual é o efeito do robô na sociedade, e elas submetem para a gente artigos discutindo, por exemplo, essas imagens que os alunos construíram. Então, é um espaço aberto para a gente ter discussões das mais diversas formas possíveis relacionadas à robótica. Então, desde esse projeto super inovador, que vai com um robô lá de 5 metros de largura no ambiente, até uma ideia ou algo que pode contribuir de alguma forma. Então, localmente ou mais abrangente que isso. Professora, eu fiquei com uma pena enorme, deu um aperto no meu coração que eu perdi os arquivos das captações de vídeo que eu fiz na Nacional, Ah, em 2018. Eu vi tanta coisa legal lá, professor. Tinha tanta coisa legal. Eu filmei, falei com o pessoal, pedi autorização para utilizar as imagens. Eu sou apaixonado por horta também, então tinha lá
alguma Ah, coisa a ver com horta, com tem. controle de iluminação, controle do fluxo de água para regar quando tivesse com o solo úmido. E Alimentador de peixinho automático, ó, tudo que você imaginar. Na última MNR tinha um que era um cachorro que tinha um sensor, sensores de luz, mais uma câmera também, e você colocava uma plaquinha na frente dele, ele dizia com a foto de um alimento, e ele fazia meio que barulhos diferentes para se a comida era saudável ou não, para te ajudar a comer ah, melhor. que legal. O pessoal tem uma imaginação incrível. Mas, Jason, se você quiser os vídeos, a gente tem lá no site da MNR, na nossa mostra virtual, você pode entrar lá e pode pegar os vídeos que a gente tem disponíveis para ver as imagens, porque tem coisa bem legal. Tem os alunos apresentando seus trabalhos. Legal, que ótimo. Então, vou com certeza pegar alguma coisa lá e aproveitar para mostrar aqui no vídeo também, na edição vou fazer isso. Legal. Eu fiquei realmente com muita pena. Inclusive queria agradecer ao meu amigo Felipe, que até tentou recuperar os arquivos para mim lá no computador lá da empresa que eu trabalhava, mas enfim, não foi possível. Mas de qualquer forma, muito obrigado. A inscrição a gente falou que é através do Sistema Olimpo, né? E existe alguma dificuldade para fazer essa inscrição? O que você precisa quando você estiver fazendo sua inscrição é algum material para apresentar, para representar o seu trabalho. Então, a gente aceita no geral tanto o artigo científico, então tem o nosso modelinho lá no site que você pode baixar e preencher para mandar, ou você pode mandar um multimídia. Então, por exemplo, você pode gravar um vídeo explicando seu projeto, e aí a gente até dá dicas lá de como elaborar esse vídeo, mas você pode deixar sua imaginação correr solta e mandar um vídeo bem legal, mostrando para a gente o que você está fazendo para que você possa submeter. Então, o que você precisa? Quem são as pessoas que vão participar daquele trabalho, daquele grupo, né? Que pode ser só você e o seu tutor, ou você e mais um conjunto de colegas, e assim vai. E o material que você quer submeter para que a gente possa avaliar o seu trabalho. Então, seja um artigo científico ou seja um material multimídia. Perfeito. E aí, como é que vai ser a avaliação desse material? O que a gente faz é o seguinte, como a MNR ela tem premiações, que acho que a gente pode falar um pouquinho depois, mas para os projetos serem convidados para as apresentações e para participar da etapa presencial e ir para o nosso site lá para a mostra virtual, a gente passa por um processo de avaliação. A gente diz que é uma avaliação dos pares, então a gente tem um conjunto de professores do Brasil inteiro, de novo, do ensino fundamental, médio, técnico, superior, né? E que vão receber essas avaliações para realizar uma análise sobre o trabalho. Aí a gente tem uma fase de análise que é virtual, e já era virtual, onde os avaliadores olham esses trabalhos, leem o conteúdo e dão comentários e pedem modificações, para ajudar, inclusive, a melhorar o desenvolvimento dos projetos. E depois a gente tem, para aqueles projetos que forem para a amostra presencial, a gente tem um conjunto de avaliadores que avalia presencialmente o trabalho. Passa lá no stand de aluno por aluno para conversar, perguntar como é que eles desenvolveram, que eles contassem a história, quais são os desafios técnicos em relação ao trabalho deles e assim vai. Então, a gente tem essas duas etapas. A primeira acontece para todos os trabalhos e a segunda acontece para aqueles trabalhos que vão para a amostra presencial. Ótimo. E aí, quanto à premiação, o que acontece? A gente não é uma competição, mas a gente tem premiações para aqueles trabalhos que são considerados trabalhos de destaque, aqueles trabalhos que os avaliadores entendem que tem possibilidade de crescer, que os alunos podem investigar mais, e a nossa premiação, a gente tem dois tipos, uma delas é a premiação com os artigos, com as bolsas de iniciação científica júnior de CNPq. Então, os alunos ganham os projetos, né, que forem escolhidos, os alunos que forem escolhidos para serem agraciados com essas bolsas, eles vão receber formalmente uma bolsa do CNPq por um ano para desenvolver no ano seguinte, né? Então, eles apresentam, no geral, os trabalhos na mostra presencial, que é cerca de outubro, novembro, depende do ano, e a partir de janeiro eles começam, depois que sai o resultado, eles começam
a ter formalmente esse vínculo com a bolsa. E aí eles passam um ano desenvolvendo os seus trabalhos e depois apresentam para a gente na mostra seguinte do outro ano. Então, assim, esse é o maior prêmio que a gente tem, mas a gente também tem prêmio de qualidade dos trabalhos. Então, por exemplo, o prêmio de um trabalho que faz mais sentido como aplicação de destaque. Então, o pessoal pensou realmente numa forma incrível, uma aplicação incrível para a robótica. Então, a gente tem prêmio de aplicação de destaque, de trabalho inovador, tem o Meninas na Robótica, que é para aqueles grupos que são integralmente formados por meninas que se destacaram de alguma forma. Então, a gente tem melhor vídeo, por exemplo. Então, qual foi aquele vídeo de destaque para apresentar o trabalho na MNR? Então, a gente tem um conjunto de premiações que são, no geral, certificados que a gente entrega para os alunos, mas que também, quando a gente publica o trabalho deles, porque a gente tem os anais da mostra que ficam publicados, a gente faz uma edição, né, dos anais da mostra, eles estão lá destacados como sendo trabalhos premiados. Então, para muitos alunos isso é bastante importante, né, porque vai levar esse prêmio com eles a vida toda. Legal, professora. Eu estava anotando aqui agora. Essa bolsa, ela envolve um incentivo financeiro? Sim, é uma bolsa com incentivo financeiro. Então, os alunos recebem uma quantia mensal para poder continuar fazendo seu trabalho. Então, às vezes, eles podem gastar com deslocamento para a instituição, ou às vezes eles podem comprar um kit. Não é muito dinheiro, mas é um bom dinheiro mensal para eles poderem ficar fazendo esse trabalho. É muito parecido e é uma forma de iniciar esses alunos na ciência que é muito parecido ao mesmo modelo que a gente tem na graduação. Então, na universidade, a gente tem as bolsas de iniciação científica. Ela é exatamente nos mesmos moldes, só que ela é para alunos do ensino fundamental e médio. Então, mas é a mesma ideia, a mesma agência que financia, que é o CNPq. Participei de bolsas, inclusive foi muito importante para comprar equipamentos para mostrar no canal, para ter as aulas gratuitas. Uhum. Realmente é uma coisa que ajuda mesmo. Uhum. E uma outra coisa, professora, que eu estava pensando aqui, na OBR, posso estar enganado, mas eu acho que não. Existe até um incentivo às equipes procurarem patrocínios de empresas, de alguma coisa assim. Isso acontece também na MNR? A gente, assim, como a nossa verba para execução normalmente dos projetos ela é bem limitada, a gente infelizmente já teve anos que a gente conseguiu dar apoio, por exemplo, para várias equipes irem, outros anos a gente consegue dar um apoio menor, depende das circunstâncias, a gente sabe que cada vez esse recurso está mais escasso. Então a gente incentiva, se precisar de uma carta de apoio mostrando que a gente sempre faz isso, os alunos, assim que o trabalho deles está assim, eleito para ir para a Mostra Nacional, a gente mostra, dá uma carta mostrando que aquele trabalho é importante, que precisa ser apresentado, e aí eles podem junto buscar apoio para poder participar, assim como na OBR o pessoal vai atrás. Então, tem sim esse incentivo. E é algo bem interessante, né? As empresas têm a oportunidade de tanto de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a ciência no geral, quanto de mostrar também a própria empresa, o próprio nome da empresa para o pessoal dessa área, né? É algo Sim, bem, bem interessante. e nobre, né? Porque você está incentivando a ciência e a tecnologia no país, né? Então, Com para cada vez certeza. mais, a gente ter gente pensando em inovação no país, né? A gente precisa desse incentivo e muito. Gente. E aí, professora, todos esses projetos, eles ficam armazenados em um banco de projetos assim da própria MNR? Fica, porque a gente tinha exatamente essa percepção de que as pessoas depois queriam ver o que eles fizeram. Então, a gente tem os anais, que tem lá os trabalhos, que normalmente são um conjunto, né, um compêndio de PDFs em que está tudo organizado, você sabe quando eles publicaram, quem foi o autor, quem participou, o que eles fizeram, mas a gente também tem esse material separado, projeto por projeto, por ano, os vídeos,
as apresentações dos alunos. Então, a gente, na mostra presencial, a gente faz uma coisa que a gente chama de TV robótica. A gente monta uma TV robótica lá e os alunos levam os seus protótipos e apresentam os seus protótipos. Aquele mesmo protótipo que está lá no stand, o projeto dele, ele leva para a TV robótica, a gente grava e aí depois a gente disponibiliza online para que as pessoas que queiram ver, não tiveram a oportunidade de ir para a mostra presencial, possam também ver o que está acontecendo. Então, isso a gente chama, e há muito tempo já a gente chama de mostra virtual da MNR, está lá no site. Se você for lá, você consegue ver tanto os anais quanto a mostra virtual. Legal. E aí vamos voltar um pouquinho lá para quando a gente estava falando no início sobre como ocorre, quando ocorre a MNR. A primeira etapa, a primeira participação, submissão, melhor, antes disso, inscrições, bem importante. Vai até agora o dia 4, não é isso? É sexta-feira, exatamente. Essa sexta-feira, dia 4/9, a gente encerra as inscrições para a MNR desse ano, que vai ser integralmente virtual por causa da pandemia. Mas até sexta-feira, então quem quiser se inscrever, é só entrar lá no Sistema Olimpo, participar da MNR e submeter o seu trabalho. Sem chance de prorrogar, né? Que já foi prorrogado. Já prorrogou, então agora a gente já está bem pertinho, né? 2 meses, então tem que passar por toda a avaliação, organizar o material. Então acho que agora não tem mais prorrogação, não. Vamos ter que ir nessa data. A submissão, no caso, vai até quando? Sabe dizer? Sexta-feira, dia 4. Já com o projeto, não é isso? É, Sexta-feira? as inscrições da MNR são com a submissão. Porque depois que passa pelo processo de avaliação, a gente pode pedir para os grupos fazerem algumas modificações, ajustarem e tal. Então, a gente precisa ter esse tempo antes da versão presencial. Legal. E aí esses projetos, eles não precisam estar muito avançados ou já precisa ter algum bom desenvolvimento desse projeto já para submissão? Tem de todo tipo, tem a ideia de um projeto, de mostrar para a gente o que você está começando a fazer, qual que é a ideia do projeto em si, e tem projetos que já estão prontos, que já foram testados, tem projeto que a gente já está na 5ª, 6ª edição, por exemplo, o Jogo Limpo, que é um joguinho que o pessoal usa para treinar para a prova da OBR, por exemplo, foi feito e apresentado a primeira vez na MNR. Então, era a ideia de, eu queria treinar para a OBR, para a prova teórica, mas eu não tenho um aplicativo para isso. Então, o pessoal criou a aplicação para fazer esse tipo de coisa. E aí foi lá na mostra que eles apresentaram a primeira vez. Então, eles tiveram essa ideia e levaram. A primeira vez que eles mostraram era um projeto inicial. Hoje em dia, a gente já está em sei lá que versão. Legal. Então, dia 4 vai encerrar o período de inscrição. E aí Exatamente. todos precisam colocar lá pelo menos alguma coisa do seu projeto, não é O isso? vídeo, as imagens, ou o projeto técnico já mais avançado, isso mesmo. E aí terão aí para quem precisa concluir uns 2 meses para concluir. Para apresentação, isso. Até uma semana antes, quando a gente vai recolher os vídeos ou vai preparar o pessoal para as apresentações virtuais, que esse ano, né, vai ter que ser virtual. Tem data já para esse dia? O evento vai acontecer de 9 a 14 de novembro. 9 a 14. Isso. Vou até anotar aqui de novembro, porque, mais uma vez, minha memória, eu não confio nela. Não consigo confiar na minha memória. Dia 9 a 14. Professora, por que participar da MNR? Bom, eu vou falar como quem cresceu, assim, quem participa das competições científicas, das mostras e tal há bastante tempo, faz 15 anos que eu entrei a primeira vez como competidora, e a experiência que a gente tem, e o crescimento que a gente tem, o amadurecimento que a gente tem, e as descobertas quando a gente participa desses eventos, elas são incríveis. E fora que as pessoas viram uma família, é uma comunidade muito linda, onde o pessoal está lá compartilhando conhecimento, pensando em como é que pode melhorar o seu projeto para o ano seguinte, trocando experiência. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível das pessoas mostrarem, darem exposição àquilo que elas já estão fazendo de forma mais escondida, às vezes, no sentido de
eu não estou expondo tanto meu trabalho. A minha comunidade conhece, a minha escola conhece, mas agora eu quero mostrar para mais gente. Então, acho que como um todo essa experiência e a possibilidade de receber uma bolsa de iniciação científica, poder aprender nos nossos eventos, a gente junta toda a comunidade de robótica brasileira, desde os pequenininhos até o pessoal avançado da universidade. Então, é uma forma de você observar como aquela área que você está se interessando, o que pode virar, aquele robô maravilhoso que o time de uma universidade de referência do Brasil está lá. Então, você vai para a mostra, você vai encontrar, por exemplo, com os times do ITA, com o time da UFRN, que está lá fazendo o robozinho deles, uma tese de doutorado que foi apresentada na universidade. Você vai encontrar um professor importante lá da área, vai ver o que o mundo está usando de robótica. Então, acho que essa junção de todas essas coisas num local só e num evento, e a possibilidade de mostrar para essas pessoas, muitos desses professores vão passar estande por estande e ficam encantados de ver as crianças e os adolescentes apresentando esses projetos. A gente sai de lágrima no olho, não tem nenhum que não se emocione todo ano, quando você chega lá e as crianças e os adolescentes vêm explicar para a gente coisas que às vezes os nossos alunos na universidade ainda nem conseguem entender. Então, eu acho que é uma experiência inacreditável e eu espero muito que essa comunidade, que já é maravilhosa e já é enorme, cada dia fique maior. Pois é, e eu estava lá na Nacional de 2018 e vi os alunos lá das escolas da Paraíba, eles conversando coisas que eu já conversava, coisas além do que eu conversava no início da minha graduação com os meus colegas, eles falando sobre CNC, sobre impressora 3D, os motores, como é que funcionavam, e aí eu parei e perguntei: amiguinhos, vem aqui por favor, onde é que vocês estudam? E aí me falaram que existe um incentivo grande à robótica lá, e eu acho isso fenomenal, uma coisa incrível, porque eu vim da praia basicamente, né? Eu tô aqui no interior do Rio Grande do Norte. Natal tem muita coisa boa, muito desenvolvimento tecnológico também. E não precisa estar num centro, numa capital, num local super desenvolvido para começar a robótica. Tem muito conteúdo na internet, muita coisa para a gente olhar por aí. Inclusive, professor, existe um incentivo à troca de informações sobre as equipes, sobre os participantes, os expositores, durante a parte da produção do projeto, do desenvolvimento? A gente está começando a tentar nuclear agora algumas atividades, inclusive de integração entre as pessoas os alunos, por exemplo, que são competidores em outras competições na universidade, com os alunos das escolas, para tentar fazer grupos locais e fazer essa tutoria e essa comunicação. Mas esse é um trabalho mais recente. A gente tenta, com essa disponibilização do material online, fazer com que as pessoas tenham acesso ao que o outro está fazendo, mas a gente está tentando agora construir essa rede de relacionamento e essa rede de troca, para além do que a gente já tem de Insta, de Face, coisas desse tipo. Mas quer postar o seu projeto lá, o que você fez, o pessoal tá mandando material e a gente está colocando e expondo e tentando ver se eles se comunicam cada vez mais por esses canais, né? Mas a gente tem hoje em dia mais para os tutores, não para os orientadores desses alunos, mas a gente quer espalhar isso mais para que o pessoal, assim, da ponta mesmo, o aluno possa integrar. Tá? Que ótimo, que ótimo. Existe uma plataforma que muita gente aí que está assistindo esse vídeo deve conhecer ou não, que é o Discord. Discord. Tenho certeza que você ia falar do Discord. Pois é. Pensei exatamente no Discord. Eu conhecia o Discord já assim, de nome, né? Eu até tinha uma conta lá, eu nem sabia mais que eu tinha aquela conta. Quando eu fui ver, tinha uma outra pessoa usando o meu e-mail na conta lá, e eu tive que passar por um processo lá para recuperar, enfim, consegui fazer o meu Discord. E tem então um servidor aqui do canal que eu tô abrindo lá para a gente desenvolver projetos juntos, seja para OBR, para MNR, para acender a luz do quarto da sua casa. A gente tá lá
tentando se reunir para a gente fazer isso em grupo. Uma coisa até que eu estou tentando fazer com o pessoal é a gente trazer esses projetos para o canal, né? A gente fazer alguma coisa assim, todo mundo junto e mostrar no canal como é que a gente está fazendo para incentivar cada vez mais pessoas no desenvolvimento de projeto. A gente até costuma dizer que se um pai não quer ter muito trabalho com seu filho, ensina ele alguma coisa de eletrônica, de Arduino, de robótica que vai dar certo. Mas ele acha, menino. Eu falo que a disciplina na universidade é a única hora que eu tenho que expulsar os meus alunos da sala de aula, no geral, é quando a gente está dando aula de robótica, porque passa a hora e o pessoal não quer ir embora. Então, Pois é. A robótica foi uma coisa muito, muito boa que aconteceu na minha vida ter. Até eu falei recentemente num vídeo que eu desisti da engenharia de computação, mas que isso não foi uma coisa ruim na minha vida, né? Eu ter passado por algumas coisas não foi muito legal, mas acabou que foi bom. Eu pude me dedicar cada vez mais à robótica educacional, mesmo formado em CIT, Ciência e Tecnologia, com ênfase em tecnologia da computação. Então, tô em casa. de qualquer forma, robótica é computação também, então. Ah, ótimo. Professora, mais alguma consideração, alguma coisa a mais sobre a MNR? Só lembrar que a MNR, assim como a OBR, elas são apoiadas pelo CNPq e elas são totalmente gratuitas. Então, a inscrição da MNR ela é gratuita, a MNR não tem nenhum fim lucrativo, então, assim, você não vai ter custo nenhum para se inscrever. Na participação, quando a gente tem amostra presencial, a gente tenta, de alguma forma, ajudar para ver se o pessoal consegue recurso, como eu te falei, com empresas, com governos locais e etc., para participar, mas da MNR em si, ela não tem custo. Então, e quem quiser ser voluntário, professor que quiser ser voluntário para ajudar a gente na avaliação dos projetos, para ajudar nesse aparato de chegar lá e tentar analisar essa quantidade absurda de projetos que a gente tem para analisar, sempre serão bem-vindos e para acumular mais gente nessa comunidade. Que ótimo, então. Professora, muito, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade aqui para a gente ter essa conversa. Que isso, Jason, eu que agradeço, parabéns aí pelo canal e pela iniciativa de levar esse mundo lindo da robótica para o pessoal no país. Muito obrigado. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente possa conversar mais aí sobre a MNR e sobre outras coisas de robótica também, tá, professora? Sim, senhor. Grande abraço, professora, e até Obrigada. breve. Pra você também. Até mais.